Estou esperando um pouquinho para o pessoal entrar. Carlinha está conectando também. Oi, boa noite. Oi, Elô, boa noite. Oi, galera que está chegando, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. E aí a gente começa. Temos muita coisa para falar aqui. O tema da live é mãe. Mãe concurseira. Desculpa, Elô. Concurseiras. Eu não sei se eu tenho como editar aqui para colocar agora o tema. Acho que não tem como. E aí, pessoal, tem muita mãe aí? Quem é mãe aí, dá um oi pra gente, vai falando aí. Quem faz concurso, quem estuda OAB, Enem, concurso. Quem encara essa tripla jornada? Mãe, trabalho, concurso. Miriam, Fernanda, Michele. Galera chegando. Oi. Mamãe da Marlana. Da Mariana. Mariana. E oficial da justiça. E oficial de justiça. Valéria. Oi, galera. Tripla jornada, TCU, TCDF. Isso. Você esse ano, no meio da preparação. Na luta pela magistratura. Papai também vale, claro. Papai vale. Vale, professor Paulo. Mãe de Sofia. Oi, Bianca. É Bibi, minha amiga de concurso. Eu sou pãe concurseiro. Parabéns, viu? Precisamos muito de pais assim com essa consciência, né? De que o pai na nossa vida, o pai é tudo, assim, não é um ajudante, é um companheiro em tudo, né? É tão concurseiro quanto nós, só não senta e estuda. Bom, acho que a gente pode apresentar, né? Vamos começar a nos apresentar, Carlinha? Já são 7h07, mais ou menos. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de mim aqui rapidinho. Como é que eu vim parar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Depois vou passar a palavra para a Carla. A gente tem várias coisas aqui para falar e vocês vão mandando aí as intervenções que a gente vai conversando, tá? Para a gente ter aqui uma conversa bem leve, tranquila, para esse período aí que está todo mundo em casa, né? Então, vamos lá. Meu nome é Heloíse, eu sou lá do estado do Acre, sou acreana. Eu estou aprovada para defensora pública no estado de Rondônia, aguardando a nomeação, e também procuradora do meu estado, do estado do Acre, com muito orgulho, né? Estou aí na esperança de que se resolva essa questão orçamentária, para que nós possamos ser nomeados. E eu sou atualmente servidora da Justiça Federal, eu já fui analista do TRT no Paraná, já fui técnica judiciária no TRE lá no Acre, já fui técnica no TJ também, assessora de juiz aqui no Rio de Janeiro. Viajei aí pelo interior com ele, né, fazendo minutas, participando de muitas audiências. E eu gosto muito do judiciário, assim, gosto muito do que eu faço. Me encontrei muito nessa profissão, mas eu queria, né, algo a mais, queria ter uma autonomia maior, né, poder fazer um pouco mais do que eu já faço. Então, eu resolvi voltar a estudar, né? Depois de uma fase aí da minha vida que eu não tinha filhos ainda, quando eu já estava com 38 anos, e eu tinha duas filhas já nessa época, uma estava com 2 aninhos, a Sara, a outra com 4 aninhos, a Alice. E então, conversei com meu marido e nós entramos nessa jornada aí para começar a estudar para carreiras, né? Para a gente poder ter uma condição melhor também de vida. E também para a gente ser um exemplo para elas, né? Eu acho que assim o plano é conjunto, estamos juntos aí nós dois, nós 4, aliás, né? Nessa. E então foi assim que eu comecei, e muito perdida no começo, demorei um tempo até eu conseguir me encontrar.
conseguir dividir um pouco meu tempo aí, né? Me dedicar ao meu trabalho, que eu gosto muito, aos estudos, às crianças, à minha casa, dar atenção para o meu marido e mais algumas coisas. Meus gatinhos também, né? Quem me segue vê que eu estou sempre postando lá. Eu tenho agora 4 gatos aqui em casa, já cheguei a ter 8. Então, muita coisa aí para conciliar. Mas depois que eu fui aprovada da prova oral lá na defensoria, eu fui convidada para começar a fazer atendimentos nos ciclos, conversar com vocês sobre o método e tal, né? Com as pessoas que nos procuram. E eu também me encontrei muito nisso, gosto muito de conversar, de trocar ideias, de tentar ajudar cada um nas suas dificuldades, porque nós somos todos diferentes, né? E cada um tem uma necessidade bem diferente do outro, e a gente tem que enxergar isso sempre. E é isso aí, gente. Depois a gente vai falando mais um pouquinho aí sobre isso, né? Quem tiver dúvidas, pode perguntar, quem tiver curiosidade, pode depois perguntar no meu perfil também, que eu estou lá sempre disposta, eu gosto de conversar, eu respondo a todo mundo, tá bom? Então vamos lá, Carlinha, fala um pouquinho de você agora. Oi, gente, sou Carla Aranha. Eu sou servidora pública já há 14 anos, então minha jornada de mãe e concurseira, ela começou lá atrás, numa primeira fase, quando a minha filha era bem menor, ela tinha de 2 para 3 anos. Já passei pela Caixa Econômica, passei pouco tempo na Caixa. Em 2005, ingressei pela Caixa e logo em 2006 já fui para o TRE, aqui do Rio Grande do Norte. E passei estou lá ainda hoje, mas tenho 2 jornadas de estudo diferentes, como eu disse a vocês. A primeira foi quando a minha filha era pequena, e depois, agora, já peguei uma fase mais adolescente, porque em 2015, eu sou servidora lá da Justiça Eleitoral, e em 2015 eu retomei os estudos para a magistratura federal. No meu foco primordial é a magistratura federal. E aí fui alinhando, procurei fazer um curso, conversei com meu marido, porque, primeiro de tudo, acho que isso é um projeto familiar. A gente não trabalha só. A gente ele só não faz sentar e estudar, mas eu preciso do apoio dele para poder me dar suporte para a gente aguentar a jornada tripla. Até apoio no mínimo, até Elô até pode confirmar isso comigo, o apoio até de não esperar que a casa esteja limpa e arrumada, de não Com esperar que certeza. tenha almoço. Não querer Então, cobrar coisas. não, exato. Sofreu muito, como também minha filha sofreu, com as ausências. E agora, em 2019, eu consegui a aprovação para a magistratura do Ceará. Estou aguardando a nomeação lá e estou, assim, radiante de felicidade, porque o Ceará, para mim, é quase em casa. E meu marido também, Banco do Nordeste, então lá, muito, muito bom de lotação, enfim, para mim casou tudo. Então, enquanto eu também estou estudando, quando eu passei para a magistratura, também fui convidada, como Elô, para ser professora dos ciclos. Mas antes de ser a professora, já fui aluna também. Eu fui cicleira desde 2017, que eu estava lá nos cronogramazinhos dos ciclos. E aí, em 2019, já no segundo semestre, passei para o outro lado do balcão. Sou professora e faço atendimento. E como Elô, também me identifiquei muito nessa conversa, nessa troca de experiências, porque na verdade a gente está aqui desse lado, mas só porque tem um pouco mais de experiência do que vocês aí do outro lado. Exatamente. Cada um são trocas de experiências de vida mesmo. A gente às vezes acha que tem uma sobrecarga porque tem jornada de trabalho, tem filho, tem marido, e no final das contas, cada qual que tem as suas peculiaridades. Exatamente. É uma questão de ajuste, é uma questão de determinação. Sempre falo para os meus alunos, o principal é a vontade, e que vocês demonstram quando sentam na cadeira para estar dispostos a conversar comigo. Com certeza. É importante a gente falar que nós não temos respostas, nós não somos perfeitas, não somos modelo de nada, entendeu? Não. A gente está aqui para mostrar mesmo que quem não é perfeito passa, quem tem um monte de problemas, quem tem obstáculos, dúvidas, e a gente continua tendo dúvidas e vamos ter a vida inteira, né? Porque nós também temos aí nossas falhas, nossas dificuldades, ainda estamos na luta também aguardando nossa nomeação, mas já somos servidores, a gente passou por isso também, né? Por essa dificuldade lá atrás. E é isso aí. A gente tem várias coisas aqui na pauta, né? A gente fez uma listinha para começar a conversar com vocês.
Então, a gente vai jogar um tema aqui, vai começar a falar. E quem quiser intervir, pode ir falando aí, né? Pode fazer outras perguntas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente Dois conversou. minutos para eu Fala, responder duas Carlinhos. perguntas que eu perdi só quem fez. Há quanto tempo estudando para magistratura? Para passar 4 anos. Comecei em 10 de março de 2015, gravei essa data na minha cabeça. E o concurso foi homologado em agosto de 2019. Então, foi pouco mais de 4 anos. E a outra foi alguém que falou que tinha 48 anos. Não tem idade. Não tem idade. Eu tenho mais de 40 também. Mas assim, isso aí é só vontade. Mas vamos lá, Elô, para o primeiro Vamos tema. lá, então. Eu comecei a estudar com. Deixa eu só falar também, né? Já que perguntaram para mim também. Esse meu estudo para as carreiras, eu comecei com 38 anos, como eu falei, né? E agora eu tenho 45. Mas faz 2 anos já, vai fazer 2 anos que eu estou aprovada. Mas, assim, esse negócio de tempo, de quanto tempo demorou a passar e tal, isso é muito, muito relativo, gente, porque a gente teve várias paradas, aposto que a Carla também. A gente começa a estudar e aí tem aquele período que você tem uma dificuldade, dá uma paradinha, não consegue seguir adiante, a gente demora a engrenar, eu pelo menos demorei a engrenar, achar um método, achar uma forma, né? Quando eu cheguei nos ciclos, eu tinha acabado de passar para uma segunda fase e eu estava assim totalmente perdida e a gente consegue se encontrar no meio do caminho assim, aos trancos e barrancos, às vezes, demora, para, volta. Então, isso de tempo é muito. Tem gente que vai dizer para vocês que está estudando há 10 anos, mas se você for espremer mesmo assim, desses 10 anos, quanto tempo foi de estudo efetivo? Eu considero que eu comecei a render mais, né, no final de 2015 para 2016. Em 2016 eu fui já para uma segunda fase de magistratura, não fui aprovada por alguns décimos na prova dissertativa, e depois comecei a passar para outras segundas fases, né? Foram algumas aí de defensorias e procuradorias. Então é isso, gente. Não tem essa história de tempo exato. Ah, vou demorar 1 ano, 2 anos. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma forma de viver, uma forma de estudar diferente, né? E isso não quer dizer muita coisa. Então não dá para a gente dizer para vocês, ah, eu estudei 5 anos exatamente. Não foi, porque a gente para, volta. Então não se apeguem a isso, né? Essa comparação às vezes até atrapalha um pouco a gente. Atrapalha. Então, Demais. perguntaram quais foram as aprovações. Então, Carlinha está aprovada para juíza do estado do Ceará, magistratura do Ceará. Eu estou aprovada para defensora no estado de Rondônia e procuradora no estado do Acre. E eu não falei, mas também oficial de justiça da Justiça Federal aqui no Rio, sou a próxima já da lista, né? Então, eu devo entrar. E é isso, gente. Vamos começar então os tópicos aqui que a gente escolheu, né? A gente começou aqui conversamos nós duas antes, né, e pensamos o que a gente teve mais dificuldade nesse período que a gente pode compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que veio à nossa cabeça foi como dizer não para as crianças, né? Quando a gente está estudando, a gente está lá concentrado no escritório, e aí a criança vem e bate na porta, ou entra, já vem logo sentando no colo, mamãe, vem aqui ver uma coisa, mamãe vem brincar comigo. Então, é muito difícil esse momento de você dizer não, né? Então, vou falar assim da minha experiência. Eu tive que conversar bastante, não tem outro caminho, gente, é conversa. Então, eu sentei, conversei com elas, mesmo sendo pequenininhas, né? A gente já pode começar a conversar. Eu comecei a fazer regras com elas, assim, combinados. Olha só, gente, eu vou estudar e eu vou ter um intervalo. Então, na hora que eu tiver um intervalo, a gente pode conversar e eu posso ir lá resolver o que está acontecendo. E eu coloquei até, depois que elas já estavam um pouquinho maiorzinhas, eu coloquei um bilhete na porta, aguarde o intervalo. E aí eu ficava quando é que eu combinava com elas quanto tempo é que eu ia demorar. Então, às vezes eu ficava no escritório e eu percebia, porque o quarto delas eu consigo ver a janelinha assim do escritório. Eu percebia uma falando para outra, não, a mamãe ainda não está no intervalo, tem que esperar um pouquinho para falar com ela. Então, o meu jeito de driblar assim foi esse. Fala um pouquinho, Carla, sobre isso. Ai, essa, sem dúvida, para mim foi a pior coisa que a gente. É difícil dizer não. É difícil dizer não para uma criança e a criança que você ama, seu filho. Quando ela era pequenininha, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu driblava mais fácil. Eu ligava uma TV, eu acostumei, não sei como, não me perguntem como, mas eu acostumei a estudar ouvindo Discovery Kids. Então, eu deixava ela do meu lado
E ela ia brincando, e então, escutando, dançando, e sempre, mamãe, mamãe, às vezes me desligava, ela tinha que chamar, e meu marido, ela tá falando com você. E assim, no começo foi assim. Agora, depois de mais velhinha, foi bem mais tranquilo, porque eu já entendia. Então, ela já tinha mais idade, já adolescente, e eu falava, ó, é assim, a gente está trabalhando em prol do bem da família toda. Então, vamos, adora cinema, vamos para o cinema, tá? Cinema dia tal. Isso aqui dia tal, lanchar dia tal. Então, assim, não tive muitas dificuldades em relação a isso na segunda vez. Mas ainda assim tive que dizer não. Ah, mãe, mas hoje é sábado, mãe. Tem isso, mãe. Não. É sem dúvida. Agora, sejam firmes. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença entre você. Porque a gente é mãe, a gente ama, mas a gente tem que ser firme. Isso, E aí, dá com firmeza, para eles sentirem que você não está assim, não tá com dúvida, não. né? E Isso. você não está brincando. A gente, Exatamente. cara, eu digo a gente, porque eu sei que ele é da mesma forma, a gente ajuda muito, o marido ajuda muito. Mas quando o marido não ajuda, é um pouquinho mais complicado, mas dá. Então, alguém perguntou aí se a gente estudava sempre em casa. Eu tive fases, tá, gente? Teve fases que eu fui para a sala de estudo e teve fases que eu fiquei em casa. Teve um determinado período que eu tentei ficar na sala de estudo, assim, tipo sábado e domingo, o dia todo. E aí não funcionou muito bem, porque as crianças ficaram muito. Eu chegava em casa e, mãe, você não aparece nunca, e sentiam minha falta, assim, na hora das refeições, principalmente, sabe? No almoço, na janta. Então, eu passei a ir para a sala de estudo somente durante a semana, de manhã, porque o meu turno começa meio-dia, né, lá na Justiça. Então, eu aluguei uma salinha perto do meu trabalho, e aí eu ficava de manhã lá e ia para o trabalho à tarde. E no final de semana eu ficava em casa. Agora que elas já estão maiores, ou quando eu estava em alguma segunda fase, uma coisa assim mais intensa, aí realmente eu fico mais tempo na sala de estudo, mas a gente tem sempre um combinado assim de uma compensação, sabe? Ó, igual a Carlinha falou do cinema, né? Ó, vou ficar na sala de estudo até tal hora, mas quando eu voltar a gente vai poder sair, dar uma volta, a gente vai no shopping, a gente vai no cinema. Então elas ficam com meu marido e esperando já, sabendo que quando eu chegar vai ter alguma coisa, ou a gente vai pedir uma pizza, ou vai assistir um filme, né? A gente faz esses combinados. Exatamente. E pegando o gancho aí no que Elô falou, é uma dica para quem puder pagar uma salinha. Mãe de adolescente, mãe de criança em geral, dirige muito para eles. É aula disso, é aula daquilo, porque a vida deles não pode parar também. E aí o que eu fiz? Eu aluguei uma salinha de estudo, porque eu não moro tão perto da escola dela, e aí eu ia ajustando os meus horários ao dela. Quando eu tinha que pegá-la e deixá-la em algum lugar, eu deixava, ia para a sala de estudo, nem que eu só ficasse 2 horas lá ou 1 hora lá, voltava, pegava, enfim, eu fiz de um ponto de apoio essa sala de estudo. Foi uma experiência muito válida para mim, demais. Renata, ansiedade é uma coisa assim corriqueira de todos os concurseiros e eu acho que as concurseiras mães mais ainda, mas assim, patológica não, nunca tive um problema assim grave, sabe, de ficar muito mal, de precisar de uma ajuda profissional, isso não. Eu tive uma ansiedade normal assim, que eu acho que todo mundo tem, sabe? Mas eu se for o caso de uma ansiedade patológica que te tira do normal mesmo, que você não consegue fazer nada, você fica paralisada, aí é melhor recorrer a uma ajuda profissional. Isso. A outra coisa que a gente colocou aqui, que já perguntaram aí também, né? Como administrar o tempo de tarefa de casa, tarefa de mãe, o trabalho, como é que a gente faz? E quantas horas de estudo, né? Já perguntaram ali também sobre as horas de estudo. Aí eu falava sobre as horas. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar, gente, a quantidade de horas do relógio é diferente da quantidade de horas de estudo efetivo, né? O que importa mais é a intensidade e não a quantidade de horas. Às vezes, se você tiver um planejamento bem feito, você estudar 3 horas por dia é suficiente. Se você tiver uma rotina que não é tão certinha, eu não tenho 3 horas por dia, mas eu tenho 1 hora num dia, 2 no outro, 4 no outro, você tem uma listinha de coisas a fazer do seu cronograma e você consegue ir encaixando e fazendo. Desde que no momento que você está fazendo as suas tarefas do seu cronograma,
você esteja realmente concentrada ali, sem pensar em outras coisas. Eu sei que é difícil, mas isso é necessário para a gente ter intensidade, né, no estudo. E aí é muito mais efetivo. Então, não se preocupem com isso. Quanto a mim, pessoalmente, quantas horas, né? Durante a semana, como eu falei, eu entro no trabalho meio-dia. Então, quando eu estou estudando lá perto do meu trabalho, eu consigo ficar até faltando uns 10 minutos, que aí eu encerro ali o estudo e subo. Então, em média, 3 a 4 horas no máximo durante a manhã era o que eu conseguia. E às vezes à noite fazer questões, uma coisa mais assim, mais dinâmica, era o que eu conseguia no máximo. E final de semana um pouquinho mais, assim, ou um sábado inteiro, ou um domingo, geralmente eu sempre tirava e tiro ainda, né, que eu ainda estou estudando, para estudar os informativos, o Dizer o Direito. Então, não tem muito um horário certinho, mas eu posso dizer que a minha média é entre 3 e 4 horas no máximo por dia, tá? E você, Carlinha? Eu ia complementar. Os meus períodos mais apertados, eu sempre trabalhei com um horário mínimo de estudo. Eu até brincava, esse é o meu mínimo existencial de estudo. Eram 4 horas. Para fazer essas 4 horas, eu dava o pinote que fosse necessário. E aí eu contabilizava até ouvir podcast dentro do carro. Eu Uhum. baixava os podcasts e botava. Para mim, eu estava estudando. Mas, assim, sempre trabalhei, encarei as minhas 6 horas de trabalho, também com o Elô, eu trabalho 6 horas. E as minhas 6 horas de trabalho, eu encarava o meu cronograma de estudo como essas 6 horas de trabalho. Só que eu passei um tempo, e eu passei mais de 2 anos assim, que eu praticamente respirava o concurso. Então, se eu não tivesse fazendo alguma coisa tomando banho, almoçando, dormindo, eu estava trabalhando, comendo ou estudando. Não tinha outra coisa. Então, assim, eu fazia com que aquele tempo que eu achava que era livre, transformava em estudo. Uma Sim, coisa que eu fiz, eu tomei uma decisão muito drástica. Eu tirei todas as minhas redes sociais, porque eu perdia muito tempo com rede social. A eu não ser também fiz a que eu mesma coisa. Fiquei 3 anos fora das redes. 3 anos. Eu saí do Facebook e saí do Instagram. Só voltei depois de aprovada na prova oral. Pronto, foi o meu caso. Voltei lá para o Instagram depois de aprovada. Mantinha o meu perfil de estudo, que foi uma ideia da minha filha. Ela me vendo uma vez procurando como me lembrar de algumas dicas rápidas. Aí ela disse: por que você não faz um Instagram para você? Aí eu nem passou pela cabeça, mas eu vou perder isso. Ela, não, ela foi e me ensinou. Ela me ensinou o aplicativo que eu uso, enfim. Isso me ajudou muito também, porque era outro método de revisão. Quando eu não estava fazendo os quadrinhos, eu estava revisando os quadrinhos. Uhum, ótimo. Outra dica, gente, também bem legal, assim, alguém perguntou ali sobre horas líquidas. Assim, tem gente que gosta de trabalhar dessa forma. Eu acho que para quem tem muita coisa para fazer, como é o nosso caso, né, principalmente, não é muito a questão de contar o número de horas líquidas e ficar apertando o cronômetro a cada minuto que você pare, a cada minuto que você começa, porque isso dá uma ansiedade ainda maior, no meu caso, pelo menos, né? No meu Então, caso funcionava diferente, mas depois eu falo, vai. e o mais importante eu tenho uma lista de coisas a fazer. Eu tenho que fazer 15 questões sobre controle de constitucionalidade. Eu tenho que ler os artigos 100 ao 130 do código tal. Pronto, eu sei que aquelas são minhas tarefas. E além disso, tenho coisas extras que eu não contava. Tipo, a Carlinha falou, eu contava até o horário que eu estava ouvindo o podcast. Não, eu colocava o fone de ouvido, eu ficava escutando aula. Quando eu estava assistindo, lavando louça na cozinha, eu colocava a TV Justiça, eu colocava uma aula no YouTube. A minha filha até sempre me enche o saco com isso. Ela, mãe, você vai começar com esse negócio de novo? De ficar colocando aí toda hora e tal. Então, eu colocava direto. Todo mundo aqui ouvia minha aula, porque era aula em todo canto. Era aula lavando banheiro, aula lavando louça, aula arrumando guarda-roupa, entendeu? Então, eu não Aula contava. comigo, já um pouquinho diferente de Elo, eu funciono bem controlando o tempo. Então, eu uso o aplicativo, acho que aprovado, alguma coisa assim, é até gratuito ele. E aí eu ia contabilizando mesmo. Agora sim, se eu passava das 4 horas e eu tinha hora ainda para frente, não, o que eu fazia? Eu estudava. Porque não tem, assim, não tem, para mim não tinha limite. Meu limite era a exaustão. Tanto que em relação a isso, várias vezes eu não estudei durante um dia de semana, que tinha no meu cronograma lá, quarta-feira, um dia normal, e eu estava exausta, e eu dizia, não vou estudar hoje.
Eu deixo isso para pendência e isso vai virar no fim de semana, eu resolvo no fim de semana. E Uhum. assim, a gente vai levando o dia. A gente vai levando o dia. Então, para mim, deu 4 horas, eu fazia... Deu minhas 4 horas. Não deu, olha, dava pinote, eu dormi meia-noite. Mas eu tinha que Então, fechar. isso é bom para todo mundo ver também, né? Que não tem regra, que cada um funciona de uma forma e tá tudo bem. É assim, as coisas se adaptam à nossa rotina, à nossa vida, né? E tá tudo certo. A gente tem que ter flexibilidade. E flexibilidade fica muito, muito na nossa vida também, com a questão dos imprevistos, né? Que é outro tema que a gente colocou ali, né? Como fazer quando tem um imprevisto, a criança fica doente, tem que ir numa reunião da escola, tem que, sei lá, alguma festinha de criança, essas coisas que acontecem, né, quando a gente tem filhos e tudo. Como fazer? O que a gente faz quando tem imprevisto? Gente, é aquele lema que a gente repete sempre, antes feito que perfeito. A gente tenta fazer o que é possível, sem se sentir mal com isso, sem se ficar se apertando. A gente tem que fazer o nosso máximo dentro das nossas possibilidades. Isso assim, é um mantra, eu acho que principalmente das mães e dos pais. Né? É o principal. É o que tem, é o que dá para fazer, é isso. Eu dei o meu melhor, era isso que eu podia fazer hoje? Dei. Então, beleza. Ah, o meu filho está doente, está precisando de mim, está com febre, está precisando que eu leve no médico. Eu vou levar, depois eu vou atrás da pendência e pronto. A vida está acontecendo ao mesmo tempo. A gente não tem como. Ah, eu vou colocar aqui meus filhos numa caixinha, vou estudar, depois eu vou tirar da caixinha. Não dá para fazer isso. Não. A gente tem que ir vivendo ao mesmo tempo. E ainda, além disso tudo, a gente ainda tem aqui fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que estar presente com o marido, com o restante da família. Como é que faz? Né? Então, a gente tem que ter isso de não ficar buscando perfeição. E outra coisa, já vou te passar a palavra, Carlinha, que eu lembrei agora. Não existe a gente buscar um momento ideal. O momento ideal não existe, gente. Ah, eu só vou começar a estudar quando eu conseguir me organizar para eu ter 4 horas, 3 horas por dia. Não dá. Não, se você tem 1 hora e é o que você tem, você vai estudar aquela 1 hora. Porque se você somar 1 hora hoje, meia hora amanhã, olha quanto tempo que dá no seu mês, na sua semana, na sua quinzena. Né? Então, isso é muito importante. Teve um tempinho disponível, vai lá e usa. Pronto. Tem que ser assim. Eu só confirmo tudo que ela falou. E assim, a palavra-chave para mim aí é flexibilidade e disposição, porque nem sempre, várias vezes, você vai chegar cansado, porque você teve uma rotina de motorista, uma rotina de trabalho, uma rotina de dona de casa, e você vai chegar à noite e vai estar cansada, e cansa mesmo. Agora, você também, eu sempre pensava isso, eu estou cansada de verdade ou eu estou com preguiça? E aí eu levantava e ia. A gente tem que saber. 90% das vezes era preguiça. E aí eu me lembrava, por que se depois de 10 anos de servidor, não, de 9 anos de serviço público, de uma vida regular, profissional, pessoal, eu me dispus a voltar a estudar, então não faz sentido eu deixar a preguiça me vencer. Aí eu levantava e vinha. E outra coisa, assim, uma coisa para quem tem criança pequena, principalmente, né? O bebezinho e tal. A gente sabe, quem tem criança pequena, quem tem bebezinho, não vai ter um período completo para estudar. Não vai ter. Você não vai conseguir 3, 4 horas seguidas, porque você mal consegue dormir, tomar banho, escovar o dente, né? Não, então, o que dá para não, o que eu posso fazer tendo uma criança pequena em casa que depende de mim, ou que tem que mamar, tem que trocar a fralda? Como é que a gente faz com isso? A gente faz o que a gente conseguir dentro da nossa realidade. Ah, é aquele momento que o bebê está dormindo, eu vou conseguir fazer umas questões, eu consigo ler um informativo, pronto. E outra coisa, se não der mesmo, gente, não tem que forçar, sabe? Eu acho que a gente tem que identificar o nosso momento de vida também. Às vezes o bebê é tão pequenininho e a gente fica querendo forçar e fazer as coisas ao mesmo tempo e não consegue. E tudo bem, tá tudo bem. Alguns meses de diferença, talvez você esteja perdendo o seu tempo tentando estudar de uma forma que não é efetiva, porque para a sua realidade não está dando certo. Então, acho que isso também é uma coisa importante para se dizer. Não tem que se sentir culpada por nada e muito menos por isso. Né? Por ter um período pequeno, um período tão curto da vida que você está se dedicando à criança. E daqui a pouco ela já vai ser independente, já vai estar correndo por aí, a gente já vai ter que levar para as festas, já é outra fase, né, Carla? Passa muito rápido, gente. Então, não se culpem se vocês tomarem essa decisão. Toda decisão é válida, tanto estudar com o bebê, quanto não estudar.
Mas se você escolher não estudar, tá tudo bem. Não Tá se... tudo bem. E outra coisa também, talvez aquele momento não seja o ideal para você. Eu me lembro de uma frase do meu marido, quando eu tentei começar a estudar antes. Aí ele falou assim: ela é tão pequena, e ele passava a semana toda, passou um bom tempo viajando, viajava na segunda de manhã e voltava na segunda, na sexta à noite, porque a gente mora no Rio Grande do Norte e ele trabalhou um tempo na Paraíba. E aí ele falou: espera só um pouquinho, quando ela tiver um pouquinho maior, vai, você engrena. E aí foi o que a gente fez. É sempre como eu falo para todo mundo, para os meus alunos. É um projeto. Quem é casado, quem é mãe, é um projeto familiar. Não dá para a gente tomar decisão só e tocar à frente. Porque Com a gente vai certeza. levar isso, a gente vai depender, a gente vai mexendo com a vida de outras pessoas, do nosso marido, Isso, dos nossos exato. filhos. Se todo mundo, quando você tem sucesso, todo mundo tem sucesso junto com você. A coisa que mais me marcou, eu digo aqui para vocês com toda sinceridade, e que se eu pudesse, se eu precisasse, voltaria para 2015 e voltaria a estudar tudo de novo, foi o dia que eu recebi o resultado da minha aprovação. Não tenho como descrever aqui a felicidade que eu vi no rosto do meu marido e no rosto da minha filha. Que foi, eu acho que ficaram mais felizes do que eu. Com certeza, é muito bom isso. E as minhas filhas também, porque a gente tinha também um combinado, sabe? Para aquela história de me interromper toda hora, eu tinha um combinado. Olha só, quando eu passar, a gente vai viajar para Disney. Então elas. E aí eu ouvi conversas, sabe? Não interrompe a mamãe agora, porque senão a gente não vai para Disney. Então, assim, uma chantagemzinha do bem, gente. E aí, depois que eu fui aprovada, mesmo ainda não tendo tomado posse, já cumpri minha promessa, já fomos para Disney. E foi maravilhoso, foi muito bom, sabe? Foi um peso que eu tirei das costas, então realmente vale muito a pena. E esse negócio de ser um projeto a dois, ou um projeto a quatro, ou um projeto da família toda, é assim mesmo, e a gente tem que aprender. A gente, assim, é um aprendizado muito forte que a gente ganha nessa empreitada, sabe qual é? É a gente aprender a delegar. A gente tem que aprender a não abraçar o mundo. É muito difícil isso. Porque a gente quer que faça do nosso jeito. Ah, não vou deixar ele trocar fralda, não, porque ele não troca direito. Ele vai colocar tudo ao contrário, vai colocar tudo torto, não vai jogar o lixo onde é para jogar, não vai arear a panela para deixar brilhando. Né? A gente fica querendo abraçar o mundo. Deixa que eu pego, deixa que eu faço. Não, gente, tem que deixar eles fazerem. Tem que deixar, porque senão a gente nunca vai ter ajuda. A mesma coisa, não é nem ajuda, né? É parceria. Eu não Não, é gosto parceria. dessa expressão ajuda, não cabe aqui. A parceria não se constrói se você enxerga o outro só como auxiliar. Você tem que enxergar como uma parceria e tem que delegar, tem que deixar. Então, e isso é um exercício difícil mesmo, assim, em tudo. Não só com a criança, mas com a casa também e com outras coisas. E agora, né, que a gente está aqui, todo mundo em casa e tal, mais do que nunca a gente está vivenciando isso. E minhas filhas estão também agora ajudando, varrendo a casa, guardando louça, colocando a mesa e tudo mais. E está sendo um aprendizado muito grande para a gente. E eu também estou tendo que aprender muito com isso aí. E Fala, cara. uma coisa assim muito legal também em relação a isso, pegando um pouquinho o gancho de Elo, mas mudando um pouquinho, é o exemplo que você se torna para seus filhos. A minha filha não quis ficar na área do direito, ainda faz Enem. Fez ano passado, não passou para o que queria. Mas eu vejo, e eu confesso a vocês que eu me emociono quando eu vejo a determinação dela de sentar e de estudar. E aí, às vezes, eu fico pensando, talvez eu tenha sido um exemplo para ela nisso. E isso, só disso aí, eu já, assim, toda a culpa que eu podia carregar pelo tempo que eu roubei dela, da companhia dela, foi embora aí. Porque eu disse, talvez, eu acho que eu tô fazendo, que eu fiz a coisa certa. Com certeza, é muito bom. Esse sentimento é muito bom. E a minha filha, uma vez, para a gente ver como as crianças percebem as coisas, sabe? Eu viajava muito para fazer prova. E todas as vezes que eu viajava, elas ficavam com o meu marido, né? A gente não tem família aqui no Rio de Janeiro. Toda a Também. família do meu marido mora no Ceará. E toda a minha família. Elô? Certo?
Tá, né? Tá travando um pouquinho. Tá travando? É. Aqui tá tudo certo. O seu tá? Então tá, pode ser a Tá minha. Vai, ok? continua. Então, vamos embora. Então, todas as Tá. vezes que eu viajava, elas ficavam e eu ia, né? E aí, quando eu voltei, uma dessas viagens, a minha filha travou, voltou de novo. Tá tudo certo? Voltou Tá de me novo. Voltou? Então, uma das vezes que eu voltei, minha filha chegou para mim, mãe, dessa vez você passou? Aí, quando a gente volta da prova, a gente já sabe, Oh, tem noção já, é, se deu, se não deu. E eu é, falei para filha, ainda não deu. Aí ela olhou para mim e falou, mãe, você não é boa mesmo nisso, né? Eu falei, não, filha, eu estou ficando, uma hora eu vou ficar boa. Então, assim, é um exemplo mesmo que a gente dá de perseverança, de que você tem que continuar, é, uma hora vai dar certo, e depende mesmo do nosso esforço. Bom, qual era a é outra só depende do nosso coisa? esforço. Fala, Carlinha. Não, eu estava complementando, só depende do nosso esforço. Como você também, eu moro num estado que eu não tenho o apoio da família. Mesma coisa que você passou, Elo. É aquela coisa de viajar, que sempre quem ficava com a minha filha era o meu marido, e vibravam todos dois. Quando eu entrava no carro, só que eu tenho uma característica, eu nunca gosto de prova. Então, eu já aprendi a dizer, a gente gosta de coisa boa, de prova não é coisa boa, então a gente não gosta de prova. Então, nem me pergunte. Gostou da Vamos lá. prova? Não gostei. Aprenderam que eu nunca gostava. É, Mas mas eu vou vamos contar uma lá. coisa para vocês agora, puxando o gancho com isso daí, né? Algumas pessoas acham engraçado, até ficam rindo quando eu conto isso. Mas assim, gente, eu acho o máximo eu poder ir fazer prova em outro estado, porque eu posso pegar um avião, ir para um outro lugar e eu vou ficar num hotel, principalmente quando elas eram menores, né? Você vai para um hotel, você consegue tomar café a hora que você quer, sem ninguém te chamando, você consegue dormir a hora que você quer, acordar a hora que você quer, fazer suas revisões, ficar vestida do jeito que você quiser, tomar banho a hora que você quer. Gente, isso é muito bom. A gente parece que dá uma descansada assim daquela rotina, né? De casa, trabalho. Também. Então, eu gosto dessa parte. Aí você vai almoçar com os colegas que vão fazer a prova com você. Então, eu sempre falei isso nos grupos que eu gosto e tal, quando tem prova fora. Porque quando tem prova na sua cidade, não, você fica ali no pré-prova dentro de casa, né? E fica E bem pressão. Prova dentro de casa, assim, para quem é mãe, para quem tem é família, maior, com é, certeza. é demais, porque a primeira coisa que você pensa é: se eu passar aqui, eu não mexo na vida de ninguém. Meu marido vai continuar com a vida dele, a minha filha vai continuar com a vida dele. Então, a gente, mãe, tende a trazer isso para as costas. Eu preciso passar aqui. Mas não é assim que as coisas funcionam. Foi uma das maiores decepções da minha vida, foi justamente no concurso que eu mais estudei, que era o daqui. Então, assim, Exatamente. e não E vou me aí, por isso, alongar, porque é um ela tema. já é maiorzinha, que já entende, ela fala, mãe, essa prova daqui você tem que passar. Essa daqui você tem que passar, né? E tem mais isso também, assim, quando a gente tem filhos, tem marido, a gente tem essa preocupação de onde vai morar, como é que vai ser, como é que você vai se mudar para lá e vai levar as crianças junto. Então, essa é uma decisão também que tem que ser tomada, assim, todo mundo junto, né, com a Junto. família. Tem que ter um E combinado. Aqui em casa a gente aqui tem um combinado. Eu conversei com meu marido e a gente sabe assim que se eu não for, se eu não assumir esse cargo, não vai ser bom nem para mim nem para ninguém. Então, mesmo que a gente tenha dificuldade no começo, que eu tenha que ir sozinha e depois ver como vai ficar e tal, porque é outro estado que eu passei, tá tudo certo, tá tudo combinado. Então, todo mundo sabe que é assim. A gente não pode começar a escolher, né? Ah, eu vou passar em tal lugar, eu vou fazer em tal lugar, sem você ter antes conversado e combinado. Quem tem, né, essa necessidade, tem família, tem marido e tudo, então você tem que ter esse combinado. Eu acho isso muito importante. E aí é cada um dentro da sua peculiaridade, cada um tem suas questões. Tem gente que não se importa, tem gente que se importa demais, só faz prova para o seu estado, outros fazem para a região, outros fazem para o Brasil inteiro e está tudo bem. São decisões é, muito da família. é um pouco diferente de quem é solteiro, é Exato. namorado. É outra diferença que nós temos, né? A gente tem, aqui em casa, a gente brinca que tem um tratado de Tordesilhas. Aqueles tratados daqui, aqueles estados daqui do Nordeste, eu faço prova. For um pouquinho mais longe, não dá, a não ser que seja federal, porque mesmo que eu vá, até isso a gente conversou antes. Se você passar no federal e você for lá eu vou e depois ou você se encaixa ou eu volto.
Mas, assim, a princípio, tem que ter esse alinhamento em casa. Então, quando saiu o concurso do TJ de Goiás, para mim, assim, fico feliz pelos meus colegas que estudam para magistratura, mas para mim não me serve, porque eu não faço Goiás. Tem que ter as escolhas também. Alguém falou aí na conversa assim, a gente aqui resolveu não sofrer por antecipação. É mais ou menos aqui em casa é assim, olha só, a coisa é certa, eu vou assumir o cargo. E como vai ficar o resto? A gente vai ver depois. O importante é primeiro e depois a gente vai ver o que vai acontecer. E se não dá de jeito nenhum, eu nem vou fazer prova. Exatamente. Mim, um estadual do Sul, para mim seria um concurso maravilhoso, mas eu nem faço. Porque eu tenho absoluta certeza que quando eu começar a assumir um cargo desse, com mãe, com outras tarefas, eu não vou conseguir voltar a estudar para voltar para casa. Exatamente. Então, assim, vai ser meu concurso fim de carreira. E sendo meu concurso fim de carreira, ou vai todo mundo, ou eu não vou. Exatamente. Então, decisão conjunta, com certeza. Gente, outra coisa aqui vamos falar agora de algumas coisas assim mais práticas, né? Porque eu estou vendo várias perguntas ali sobre cronograma, sobre como estudar e tudo mais, fazer cursinho, não sei o quê. Eu vou falar só um pouquinho, o tema da nossa live aqui é sobre mães concurseiras, né? Mães e pais, claro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso porque eu acho importante. A gente fala muito em ter um cronograma, em ter um plano de estudos. É importante a gente ter um planejamento, sim. Mas a gente também, por ter essa peculiaridade mais ainda, mais forte ainda, a gente tem que ter um plano que não seja tão rígido, né? Que tenha uma certa flexibilidade. Então, se você fizer um cronograma para você, que seja assim, de 8 às 8h40, estudar o capítulo do livro tal. De 8h05 até às 10 e tanto, fazer tal coisa. Você não vai conseguir, porque vai acontecer alguma coisa. Esqueci de mandar a merenda da escola. Esqueci de comprar uniforme. O meu filho está doente. Tem coisas muito mais imprevistas do que uma pessoa que não tem família, que não tem esse tipo de responsabilidade, né? Então, por isso, ter um cronograma que te permita você ficar com pendência e poder correr atrás, você aumentar ou diminuir o número de questões, aumentar ou diminuir a quantidade de páginas que você vai ler naquele dia. Isso é muito importante, né? A gente tem um tipo de cronograma que é assim. A pessoa tem lista de coisas a serem feitas e ela vai fazendo ao longo do dia do jeito que for possível. Eu só posso fazer a minha revisão de 30 dias. Eu tenho que fazer a revisão de 30 dias, eu tenho que fazer a revisão de uma semana, eu tenho que estudar o tema novo. O que eu vou fazer primeiro? Aí você vai ver como está a organização do seu dia. Eu só estou com uma horinha aqui de manhã porque eu tenho que levar o filho para consulta, por exemplo. Então, eu vou usar essa uma horinha e vou fazer questões. Mas no meu cronograma está dizendo que eu tenho que fazer 20. Não dá tempo de fazer 20 nessa horinha. Então, você faz 10. Mas você fez alguma coisa, você revisou o tema, você conseguiu treinar. É muito importante essa visão, primeiro, de a gente não buscar a perfeição. E outra coisa é você ter esse cronograma flexível, que você possa ter essa lista de tarefas e vá fazendo ao longo do seu dia. E se não der, durante a semana, você já tem um momento no fim de semana só para pegar esses pontinhos aí que ficaram para trás e tudo bem, sem problemas. Fala, Carlinha. Um pouquinho aí no que Elô está falando, essa coisa de flexibilidade durante o dia é primordial para quem tem uma rotina como a nossa. Algumas coisas me ajudam muito. Por exemplo, o aplicativo do Que Concurso no celular. Eu deixo sempre o aplicativo do Que Concurso celular e uso demais. Aplicativo do Que Concurso, do Dizer o Direito, que é o buscador, e o do Aprovado, eles estão no meu celular. O Que Concurso eu uso até na fila de alguma coisa. Às vezes estou no médico, estou na espera. Eu sei que eu tenho 20 ou 30 questões para fazer naquele dia. Eu vou lá e faço 10. Mas eu não estou fazendo o resto da atividade. Sim, mas eu estou fazendo alguma coisa. Aquele meu tempo ali está sendo útil de alguma forma. A pasta no Dropbox com material, embora muita gente tenha resistência de estudar por computador, eu fui assim no começo, num primeiro momento eu tive muita resistência em estudar para computador, mas depois que eu vi o benefício que as pastas de Dropbox, o acesso ao nosso material, toda hora ali. Então, ainda hoje, eu não vou confessar para vocês, eu não consegui migrar totalmente, mas algumas disciplinas minhas estão no Dropbox e algumas outras não, no bom e velho livrinho. Mas eu vejo o quanto isso me traz de tempo e de benefício. Com entendeu? certeza. Então, essa flexibilidade
flexibilidade, como Elô já falou, eu já lavei prato, ouvindo o Márcio Cavalcante explicando dizer o direito, eu já varri casa fazendo isso. Então, assim, a gente tem que encontrar no dia a dia aquelas atividades que nos acrescentem. Sabe? Eu acho que isso é o que é o diferencial, e não cravar uma coisa. Ah, eu tenho esse cronograma, como Elô falou aí, eu tenho que ler o capítulo tal do livro tal. Não, é difícil que funcione. Não estou dizendo que não vai funcionar, porque pode ser que funcione com você, mas é difícil que funcione. Porque você engessa um horário que você talvez não tenha naquela hora. E isso só vai te trazer frustração porque você não está conseguindo cumprir aquilo que você se propôs. Com Aí certeza. vira uma bola de neve. Então, é melhor, desde o início, você encarar com aquela flexibilidade. No meu primeiro ano de estudo, eu tive um grande dificultador, que era o perfeccionismo. Tudo que eu fazia Exato. tinha que É estar muito problema. perfeito. Uhum. Exatamente, os meus resumos tinham que estar lindos. E quando eu via que faltava alguma coisa no meu resumo, eu enlouquecia. Porque eu pensava, meu Deus, eu fiz com tanto cuidado. E ainda está faltando uma coisa tão importante dessa. Hoje eu vejo que, assim, isso foi muita besteira minha. A frase é, antes feito do que perfeito. Não existe perfeição numa vida corrida de concurseiro. É a gente botar e fazer. Fiz e pronto. Exatamente. Eu acho que a gente sente assim que todos os conselhos que se dão, que são dados aos concurseiros, né, para quem tem família, para quem tem filhos, são mais ainda fortes assim, as coisas que se recomendam isso, de não ter uma coisa rígida, né, um cronograma rígido, você ter essa flexibilidade de não ficar buscando perfeição, porque senão você vai ficar mal e você vai ficar eternamente recomeçando, que é outro erro, né? Que muita gente Também. isso é uma coisa também. Vamos aproveitar, vamos falar sobre isso agora aqui que eu lembrei. Quando a gente está estudando e acontecem coisas imprevistas, né? Principalmente com as crianças e tudo. As crianças estão de férias, 15 dias a galera em casa, ou a gente vai viajar, e aí você não consegue pegar nada. Você não pega um livro, uma página, uma lei, você não faz nada. E agora? Passaram seus 15 dias. O que é a tendência da gente fazer? Ah, então eu tenho que estudar direito, vou fazer agora um planejamento para mim novo e eu vou começar de novo. Aí o que acontece? Você vai lá estudar de novo a LINDB, os princípios do direito administrativo, os princípios de todos os direitos do universo, e você começa os princípios e vai, e aí acontece de novo uma outra coisa, dali a alguns meses. E aí o que você faz? Fica 15 dias fora e quando volta, vai de novo para os princípios. O que acontece com isso? Você nunca vai estudar os recursos, você nunca vai estudar ação rescisória, cumprimento da sentença, execução penal, você nunca vai chegar lá no final do tema. E é uma coisa que a gente precisa fazer, rodar nos temas. Então, tenha um planejamento que você possa... teve um problema, deu uma parada, depois você vai voltar e você vai continuar de onde parou. Nunca ficar olhando para trás. Olhar para trás sempre é prejudicial. A gente tem que olhar para frente, tem que aproveitar a bagagem, aquilo que já foi estudado antes, porque senão a gente não consegue. E não fique achando também que você vai ter que olhar todo, saber de cor e salteado todas as vírgulas de todo o edital. Ninguém, nenhum aprovado sabe tudo. Não sabe. O que a gente tem que ter é uma boa base, assim, das coisas que você consiga transitar entre as matérias, fazer um raciocínio jurídico, ter uma visão do ordenamento jurídico, né? Isso a gente vai construindo com o tempo e com paciência. Tem que ter muita paciência, gente. Acho que essa é a palavra mais importante aqui. É paciência e confiar naquilo que você está fazendo. E além de tudo, é a resignação. Porque nem sempre a vida da gente é só de flores. Aliás, quase sempre a gente lida com frustrações de aprovações. Aprovações, às vezes, muito doloridas. Não só aquela objetiva, mas às vezes a gente está avançando, e chega na última prova, na sentença penal, e você é reprovado. Isso é uma frustração. E, para mim, o que resolveu, quando eu tomei consciência de que eu precisava ter um luto daquela minha tristeza, mas no outro dia eu tinha que estar sentada estudando. Então, normalmente, quando isso acontecia... A gente não tem tempo de ter ressaca. A gente precisa... Não. A gente não pode voltar. Era um dia para chorar. Karine está perguntando aí sobre videoaulas ou PDF. Olha, Karine, eu vou te falar assim com toda sinceridade, porque eu acho que essa é o que acontece com a maioria das pessoas, tá?
A gente, quando começa a estudar sem uma orientação, que foi o meu caso, aliás, quando eu comecei a estudar nem existia ciclos ainda, né? Que eu já falei aqui que faz um tempinho. Então, quando a gente começa sem orientação, a gente vai atirando para todo lado. Eu já fiz de tudo, vídeo aula, livro, PDF, mas o que funcionou para mim? O que começou a dar resultado? Foi quando eu descobri que eu tinha que ter um caderno meu, um caderno que eu ficasse sempre lidando com aquele mesmo material. E todas as vezes que eu fosse estudar aquele tema, eu tinha que pegar de novo aquele mesmo material. E até chegar na prova, sempre, sempre, sempre. Então, eu percebi isso e comecei a parar de ficar pegando 1 milhão de coisas, 1 milhão de materiais, 1 milhão de videoaulas e estudar a partir dali. Eu só voltava nas videoaulas quando eu tinha uma dúvida assim muito pontual. Ah, o tema tal não está entrando na minha mente, eu não estou entendendo, não estou conseguindo entender com a leitura. E aí só aquele ponto ali que eu ia na videoaula, tá? Mas eu já fiz um misto aí de coisas e hoje eu estudo pelos meus cadernos, né? Que são, alguns são as FUCs mesmo dos ciclos, que a gente vai pegando e vai transformando em nossos cadernos. É isso. Então, quem começa a estudar, começa perdido, faz de tudo, mas, como a gente falou aqui várias vezes, às vezes o que serve para um não serve para o outro, mas uma coisa eu te falo com toda certeza, ter uma fonte única de conhecimento, uma fonte única de estudo que você confie, que você esteja sempre em contato, que você esteja sempre lendo, que você complemente quando você faz questões, quando você lê a lei seca, quando você lê os informativos. Isso é que é o mais importante, tá? Quer falar, Carlinhos? Quero. Doriana perguntou ainda sobre a questão de videoaula e sobre a formação de base. Quando eu retomei os estudos em 2015, eu optei por fazer um curso de videoaula justamente para me trazer de volta para o mundo de concurso, que eu já tinha passado há muito tempo, desde 2005, que eu não sabia o que era prova de concurso. Tudo mudado. Na minha época, eu estudava, eu tirava informações do fórum do Correio Web. Não sei se você lembra, Elô, disso. Mas, assim... Lembro, com certeza. O grupo de WhatsApp foi um avanço fenomenal no mundo de concurso para mim, porque eu ainda era daquela época. E aí eu optei por ver videoaulas e todo o ano de 2015, para mim, foi somente videoaulas e leitura de doutrina. Só isso. Então, assim, é aquela questão da peculiaridade. Cada um sabe o que se encaixa melhor. Se você está precisando de um reforço de base e aquele curso, curso A é melhor, curso B é melhor, qualquer curso é bom. Desde que, porque vai ter professores bons e professores ruins. Então, em qualquer curso que você escolher. O que eu acho que você precisa fazer é encarar o curso com seriedade. Exato. Pegar aquela aula, ler ela toda, fazer seus resumos. Eu tenho pilhas de cadernos de resumo aqui das aulas que eu assisti. Mas, assim, eu acho muito útil. E aí, pode ser que para alguém diga, não tenho paciência para ver videoaula. O que Elô já falou aí. Cada um tem a sua particularidade. Karine, é o seguinte, a FUC, né, são resumos de doutrina. Então, é um material doutrinário, né? A nossa equipe de materiais faz o resumo, coloca em Word, e quando o aluno vai estudar, quando a gente vai estudar aquele tema, a gente só vai recorrer à doutrina como uma forma de complementação naqueles temas que você tiver muita dificuldade, que você não está entendendo o resumo, ou que você, eu fiquei aqui com uma dúvida, será que isso está completo mesmo? Aí você pega a doutrina só para dar aquela checada ali naquele ponto específico e você continua na FUC. Então, ele é um material base e você pode ir complementando. Ele é feito em Word já por isso, ele não é PDF. Né? A gente não gosta muito de PDF por isso, porque o PDF é congelado, é uma coisa ali de pronta, te entregam e você tem que engolir daquele jeito. A FUC não, você vai construindo, você vai moldando, pode mudar o que você quiser lá dentro, a fonte, a cor, o tamanho da letra, pode colocar figurinha, pode fazer o que você quiser para transformar no seu caderno e ter amor por elas. Então você tem que fazer o seu material e se apegar a ele. Essa é a importância, essa é a parte de ter o material em Word. Sempre tem a FUC, só complementando o que ela está dizendo, sempre tem a FUC como uma diretriz. É um ponto de partida, porque sempre você vai só acrescentando, acrescentando, acrescentando. Mas aquilo ali é a sua diretriz, certo? Isso aí. Bom, a gente tinha mais algumas coisas para falar aqui, né? A gente falou bastante aí sobre o sucesso de ser de toda a família e tal, de rotina fixa. Tem mais alguma coisa específica que vocês queiram perguntar? Alguma coisa aí? Grande Correio Web. Eu também gosto do Correio Web. Já entrei muito lá. Sim. Teve alguém.
que perguntou, falou que vai ter bebê, né, daqui a 6 meses, ou em junho. Ela perguntou o que ela pode fazer e tal. Olha, aquilo que a gente já até comentou aqui, né? Quando você está com um bebê muito pequenininho, claro, cada família tem a sua realidade, cada mãe, cada dupla, mamãe e bebê, tem uma peculiaridade total, assim, é uma relação muito delicada e que em cada caso vai funcionar de uma forma. Vai ter um bebê que vai dormir mais, vai ter um bebê que vai ser mais chatinho, de querer mais atenção, de querer ficar mais tempo mamando. Tem bebê que mama 15 minutos e aí fica 2 horas tranquilinho. Tem outro que mama no peito 1 hora seguida e não te larga nunca. Aqui eu tenho 2 filhas, as duas foram totalmente diferentes. Uma era plugada em mim, assim, 24 horas. A outra mamava 15 minutos, a segunda filha. Mamava 15 minutos e ficava, tipo, 2 horas de boa, sem pedir, né? Eu já fui voluntária de uma ONG de amamentação e eu atendia lá no Disque Amamentação. Então, assim, só para contar para vocês, as experiências das mães são totalmente diferentes. Então, a gente não tem como congelar, como te dar um conselho assim fechado. Estude, não estude, faça isso, faça aquilo. Porque só quando o seu bebê estiver aí no seu colo, é que você vai saber quem é essa pessoa nova que chegou e quem é essa pessoa nova que está nascendo aqui como mãe, né? Então, é um momento assim, delicado e pode ser que você consiga estudar nesses momentinhos ali, sem ficar buscando essa perfeição, só para manter o contato com as atualizações. Pode ser que não, que você queira se dedicar ao seu bebê, como eu falei antes ali. É legal a gente não sentir culpa por isso, porque esse período passa muito rápido. E sempre é possível você depois retomar e com mais tranquilidade. Eu fiz uma tentativa de voltar a estudar quando a minha filha mais velha estava com 9 meses, mais ou menos, 9, 10 meses. Eu comprei um cursinho presencial de sábado, porque eu falei, bom, eu vou estar lá no cursinho, então eu vou ficar o dia inteiro lá. Eu começava às 8 da manhã até às 5 da tarde. E ela fica em casa com o marido e tá tudo de boa, né? Tá tudo bem. Gente, eu não consegui continuar. Eu fui 3 sábados e desisti. Por quê? Eu ia para lá e eu ficava de meia em meia hora querendo ligar para casa, para saber se estava tudo bem, para saber se ela estava chorando, se ela tinha aceitado comer a comidinha, porque estava naquela fase ainda de transição. E eu vi que para mim aquilo não ia funcionar. Então eu falei, não, não é o momento agora de retomar. E eu parei, deixei para lá, esperei um pouco, esperei a menor fazer 2 anos. Ela ainda mamava no peito com 2 anos quando eu voltei, mas já estava assim bem espaçado, ia para a creche, tudo, né? Então já estava uma outra realidade. Então é isso. Não tem como você ter uma regra. Você não pode ficar se comparando com outras mães, né? Não se sentir culpada, nem por fazer e nem por deixar de fazer. É uma coisa muito pessoal mesmo. Quer falar, Carlinha? Não, só uma última observação em relação a mães de bebês. Curtam também seus momentos, porque eles passam Exato. muito rápido, muito rápido. Quando eles estão um pouquinho maiores, que aprendem a falar, cada fase tem a sua beleza, e que você não pode também abrir mão disso como mãe. Então, é sempre um equilíbrio entre os estudos e a vida pessoal e aquele papel de mãe. Eu acho que a palavra para gente, mãe, concurseira, servidora, atleta, enfim, 1001 atividades, é equilíbrio. Sempre costumo fazer uma analogia com as bolinhas do malabarista. Se todas estão no ar, nenhuma delas vai cair. Na hora que uma sair um pouquinho da trajetória, todas caem. Exato. E aí, dentro desse equilíbrio, a gente vem para aquela coisa do poder do agora, né? Que é uma coisa que Fernanda também sempre fala. A gente se dá 100% para aquilo que a gente está fazendo no momento. Então, se aquele é o momento de você estar com seu filho, eu sei que é difícil, gente. Eu já me peguei várias vezes em festinha infantil fazendo questões no celular, enquanto a minha filha brincava com os amiguinhos do lado. Em vez de eu brincar também, eu ficar prestando atenção, eu estava no celular fazendo questões. Eu já fiz isso muito, mas depois eu dei uma parada de fazer isso porque eu percebi que não estava sendo bom para mim. Não. Então a gente tem que esse é o momento do filho, então vou ficar com o filho. Esse é o momento do estudo, vou ficar com o estudo, sabe? E assim, outra coisa que para ajudar, né, a se concentrar no estudo é uma dica que eu sempre falo com as alunas que são mães. Precisamos do celular.
a gente não se desconecta, né? Mãe não se desconecta, a gente o tempo todo tem preocupações, a gente acha que o telefone vai tocar, que alguém vai ligar da escola, que alguém vai mandar mensagem, e isso acaba desconcentrando, porque quando você está estudando e deixa o celular na mesa, você toda hora quer olhar, toda hora você quer parar de estudar para olhar o celular. O que foi que eu consegui fazer? Uma vez eu estava estudando e eu estava deixando o celular sempre no modo avião ou totalmente desligado. Eu tenho esse costume, né, para não me desconcentrar. Mas aí o que aconteceu? Tentaram ligar para mim, minha filha estava com febre na escola e não conseguiram. Tentaram ligar para meu marido estava em reunião na escola, também não conseguiram, na escola, no trabalho dele, também não conseguiram. E aí eu só fiquei sabendo disso depois, né?